Vamos falar, ouvintes, na nossa meditação do dia, rapidamente, né? Passou rápido o nosso tempo, né? O programa vai mesmo, hein? Vai embora. Pois é, a conversão de Saulo. O apóstolo Paulo, pelo menos eu creio assim, né? Existem muitas coisas que eu vejo muita dureza no apóstolo e tal, e é claro que se nós formos juntar todos aqueles que escreveram a Bíblia ou ver mesmo assim a forma de vida de cada um deles, a forma de pronúncia de cada um deles, é claro que nós vamos juntar todos, pegar o bom de cada um e tal, mas eu diria assim que fazendo uma análise profunda de todos aqueles que foram considerados apóstolos, eu entendo que o apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida, né, ele foi o homem que Deus mais usou, pelo menos na minha opinião, né, na igreja primitiva. Sei que todos foram usados por Deus. Não sei quem escreveu o livro de Hebreus, e até hoje ninguém chegou a um consenso, mas se nós considerarmos pela forma de escrever, né, que foi Paulo, fica aí a conclusão impressionante que dos 27 livros do Novo Testamento ele escreveu 14, ou seja, mais de 50%. Não tem como falar que não foi o homem mais usado no tempo da igreja primitiva e tal, né? Quase todos sabem que ele não fez parte do grupo dos 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus enquanto estava aqui no seu ministério terreno, né? Mas se converteu após a morte de Cristo, e a Bíblia menciona a existência de Paulo. E a primeira vez que Paulo, eu diria assim, é citado, né, foi na morte de Estevão. Naquela ocasião, o jovem Saulo, na verdade Saulo era o nome hebraico de Paulo, né? A Bíblia fala que ele era um homem zeloso da lei, bem instruído, judeu e também fariseu. A Bíblia fala que ele consentia no apedrejamento de Estevão, ou seja, ele estava ali dando o seu apoio. Isso aí, acaba com ele mesmo, né? Em seguida, a Bíblia fala que Saulo, com autorização, passou a assolar a igreja de Jerusalém. E olha que ele não era fraco não, o modo de operação dele era um modo violento, ele invadia casas, prendendo homens e mulheres que se diziam cristãos. Quantas vezes nós recebemos informações do Portas Abertas, né? Cristãos massacrados na Etiópia, na Somália, no Uzbequistão, sei lá, enfim, esses países que não tem nenhum tipo de tolerância, a gente fala, puxa, mas em pleno século XX, é verdade, só que a gente vê que isso sempre existiu, e Saulo era uma pessoa que fazia isso aí, né? Uma pessoa que perpetrava esse tipo de ação, invadia casas, famílias. É cristão? Vamos acabar com tudo aqui. E levava as pessoas presas também para Jerusalém. Todavia, ele um certo dia, a caminho de Damasco, eu gosto sempre de dizer, né? Aconteceu aí a visão extraordinária da luz, a luz mais poderosa do que a luz do meio-dia. Bonito isso, hein? Eu gosto disso aí. E o que aconteceu foi que caiu por terra o assolador, caiu por terra Saulo de Tarso, e ouviu imediatamente a voz do Senhor: Saulo, Saulo, mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues, ó Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que ele, ouvindo a voz, ele creu. E, conseguintemente, recebeu o Senhor Jesus, foi batizado e tornou-se então membro da igreja que ele perseguia. Tendo em vista que a igreja primitiva, ela era constituída inicialmente, integralmente de judeus que creram no Senhor Jesus, não tinha nenhum gentil por enquanto aqui, né? Não tinha nenhum estrangeiro, na verdade, todos eram judeus. Os primeiros cristãos não judeus só passaram a fazer parte da igreja a partir de Atos 10. Como é que Paulo, ao perseguir os primeiros cristãos, ou seja, os que por crerem abandonaram o judaísmo, eram chamados os primeiros cristãos, como é que ele conseguia diferenciar esses cristãos daqueles que ainda pertenciam e permaneciam no judaísmo? Paulo diferenciava eles porque os cristãos primitivos tinham a marcante e peculiar característica de invocar, chamar o nome do Senhor Jesus, ao passo que os do judaísmo não. Eles não acreditavam nisso. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eles diziam. Por isso era fácil identificá-los e prendê-los. Não é à toa que a primeira coisa que Paulo aprendeu logo depois da sua conversão com a ajuda de Ananias foi a não perder tempo e a invocar logo o nome do Senhor Jesus, conforme a Bíblia fala no capítulo 22, versículo 16 de Atos. Ao escrever aos Coríntios, Paulo encoraja eles a invocar esse nome juntos e em todo lugar. Está em 1 Coríntios 1, versículo 2. Porque ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo seu Espírito. Capítulo 12, versículo 3. E ao escrever aos Romanos, afirma categoricamente que o Senhor é rico para com todos os que invocam e que todos os que o invocarem serão salvos. Está em Romanos capítulo 10, versículo 12 e 13. Que mudança, hein?
Esse homem que antes perseguiu, que prendeu, que espancou, que entrava, invadia a casa, fazia e consentia com a morte de Estevão, estava enfurecido quando Estevão invocou o nome do Senhor Jesus em Atos 7, não é? Passou de repente de um dos maiores perseguidores da igreja a um dos maiores invocadores do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Paulo teve essa experiência de invocar o nome do Senhor, nós também podemos ter essa experiência com o coração aberto a Jesus Cristo, confessando o Senhor Jesus como nosso Salvador e assim invocando profundamente em qualquer momento da nossa vida, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, certamente Ele estará conosco e responderá às nossas súplicas. Paulo para nós foi um grande exemplo. Você pode dizer, eu sou tão ruim, eu matei, eu roubei, eu fui perseguidor e persigo a igreja. Eu estive num certo estado do Brasil e um rapaz veio chorando, falou para mim, olha, pastor Lorival, vocês se lembram, um ano tal, um grande processo que aconteceu na cidade contra a igreja, uma briga, eu fui tacar pedra na igreja, então fui eu, mas o senhor me alcançou, e eu quero pedir perdão, o senhor me alcançou, eu persegui a igreja, e hoje a minha família me persegue porque eu aceitei Jesus, mas eu não ligo não, porque Deus transformou a minha vida. É assim, o exemplo de Paulo serve para nós, não importa, se você se arrependeu, o Senhor Jesus te levanta. Amém, que meditação bonita, né, porque esse testemunho estava falando desse rapaz, você imagina, ele saiu de perseguidor e foi perseguido, né? Sem dúvida. Igual Paulo, né? Paulo Exatamente. Perseguia, depois foi perseguido, interessante.